Imagine um lugar onde todos os vizinhos se conhecem. As casas são coloridas, tem muro baixo, as crianças brincam na rua. Isso não combina com a maior metrópole do Brasil, combina? Combina sim, você pode achar incrível, mas foi justamente em São Paulo que a gente encontrou um lugar assim. Um oásis de tranquilidade, onde parece que o tempo parou. Difícil acreditar que estas ruas pacatas ficam a poucos quilômetros do centro da maior cidade do Brasil. Do alto, uma ilha de tranquilidade, localizada no meio do Belenzinho, na zona leste de São Paulo. A Vila Operária Maria Zélia foi projetada para ser uma pequena cidade, com praça principal, creche, 2 escolas, armazém, farmácia. Tinha até clube com time e campo de futebol. A construção da vila levou 5 anos. Foi idealizada pelo médico e industrial George Street para abrigar os funcionários da filial da Companhia Nacional de Tecidos de Juta. O local foi inaugurado em 1917. Era o início da industrialização de São Paulo. Dona Regina percorre as ruas da vila há 78 anos. Mora nesta mesma casa desde os 8 meses de idade. O pai, Francisco, veio para trabalhar na fábrica de juta. Hoje, mora sozinha na casa de 3 quartos, construída há 100 anos. É um lugar muito gostoso, muito agradável. As pessoas se conhecem, são daquele que se um tem alguma coisa, já os vizinhos correm para ajudar, para socorrer. Sobre a mesa, as lembranças que ela guarda com todo cuidado. Fotos dela, ainda bebê, ao lado do pai. Aos 3 anos, com a inseparável boneca. Na infância, Dona Regina tinha por perto, quase no quintal da casa, o rio Tietê. Isso mesmo, gente. Naquela época, o rio Tietê era sinuoso e passava bem ao lado da Vila Maria Zélia. Então a gente brincava muito. E as brincadeiras de rua, que hoje a gente não vê mais, né? A construção das marginais mudou o curso do rio. Hoje, ele virou símbolo de descaso e poluição. A vila recebeu o nome de Maria Zélia em homenagem a uma das filhas de George Street. Ela morreu ainda adolescente durante a construção. A Vila Maria Zélia tinha lá atrás, em 1910, quando foi feito o seu projeto inicial, cerca de 220 casas. Hoje são 171, até porque muitas se juntaram ao longo do tempo. Apenas 3 mantiveram a fachada original. Uma delas é essa aqui, que ficou famosa pelo filme O Corintiano, feito por Amácio Mazzaropi. O filme foi produzido nos anos 60 e a casa se tornou o cenário para a comédia que conta a história do Barbeiro Mané, um fanático torcedor do Corinthians, que arrumava muita confusão com os vizinhos palmeirenses. Desde que você entrou, eu tô vendo pela tua barriga grande, pelo teu corpão, que você é palmeirense, tá bom? Carla é a atual dona do imóvel. Quando foi comprar a casa, descobriu que ela era tombada pelo patrimônio histórico e deu ainda mais valor ao negócio. Tenho orgulho, né? E não quero mexer nela, quero deixar do jeito que tá. Não é fácil manter um patrimônio tombado. Por exemplo, as janelas precisam de reparo, mas não podem ser simplesmente trocadas. Para não descaracterizar a casa, a janela precisa de uma restauração. Qual janela você está falando que tem que fazer? Essas 3? É, uma janela por volta de 3.800. Para Carla, o investimento vale a pena. Quero criar meus filhos aqui. A arte na Vila Maria Zélia não é só coisa do passado, não. Atrás da enorme porta de madeira, um grupo de teatro devolveu vida ao antigo armazém. O Grupo 19 mistura teatro e história. E aqui, isso tem de sobra.
A busca sempre foi essa, de que o espaço também contasse a história junto, né? Que as pessoas tivessem, que elas não fossem simplesmente ao teatro, que elas tivessem uma experiência. E é um lugar que eu chego, Kika morou no Maria Zélia desde os 2 anos de idade. Saiu aos 24 depois do casamento, mas volta sempre para participar do teatro e para trazer o filho. A mãe dela ainda mora na fila. Para mim é mágico. Eu cresci aqui, eu cresci brincando na rua, subindo em árvore. As crianças recebiam atenção especial na fila. Por determinação de Dona Zélia Frias, a mulher de George Street, as calçadas tinham um traçado para pular amarelinha. Brincadeira muito popular naquela época. Uma forma de manter as crianças longe da rua. Algumas ainda guardam esta característica até hoje. A educação era de graça para os filhos dos funcionários. A vila contava com creche, educação infantil e 2 prédios. A escola de meninos e a escola de meninas, construídos um em frente ao outro, em perfeita simetria pelo arquiteto francês Paul Pédarier. Elas ficavam entre as melhores escolas da região e eram abertas também para moradores de ruas vizinhas à vila. Edélcio Pereira Pinto, o seu Dedé, estudou na escola de meninos. Nasceu na Vila Maria Zélia há 68 anos e viveu por aqui a vida toda. Hoje é uma espécie de zelador do condomínio. Ele nos ajuda a visitar o que já foi um dos prédios mais luxuosos da vila. Gente, tá em ruína isso aqui. Aquela onde está aquela árvore, ali é a mesa da diretora. Ali era a cadeira do dentista. Mesmo em ruínas, o prédio ainda guarda a grandiosidade de tempos atrás. O piso tinha ladrilho hidráulico francês e as escadas eram de mármore Carrara, tudo trazido da Europa. Ainda tem um pedaço do mármore, ó. Sobrou para contar a história. E a molecada arranca fora. Era tudo de mármore Carrara? Tudo mármore. Aqui ainda tem bastante mármore, ó. A suntuosidade estava em cada detalhe. Todo o madeiramento usado aqui é pinho de riga. Essa madeira veio da Letônia, do leste europeu. E qual a diferença dessa madeira para as outras? É que ela não pega cupim. O que representa para a história a Vila Maria Zélia? Um lugar único em São Paulo. Aqui é um pedacinho do céu. A escola de meninos era igualzinha a esta, mas não podemos entrar porque corre risco de desabamento. A Vila Maria Zélia é hoje um condomínio fechado. Foi tombada pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, em 1992. As construções que sobraram estão assim, caindo ou quase. Os prédios públicos pertencem hoje ao INSS, que não faz a manutenção. Existe uma ação civil pública agora sendo movida contra o INSS, né, na Justiça Federal, obrigando que o INSS dê algumas providências, pelo menos urgentes, para esses imóveis. Então, escoramento de parede, para evitar que alguma dessas paredes se desprenda e caia e machuque alguém. Débora é historiadora e trabalha no CONDEFAT. Assume que por muitos anos o Conselho deixou de dar assistência à vila, mas acredita que ainda é possível reverter a situação. Os imóveis são muito bem construídos, com materiais de muito boa qualidade. Então, é possível recuperá-los, sim, em sua maioria. Ela conta que muitas casas passaram por reformas e perderam as características originais, mas ela vê futuro para a vila. Essa segunda casa, acho que é um bom exemplo da possibilidade de atualização das casas, né? Então, ele manteve perfeita a casa, com portas e janelas dentro do vão original ainda, e aí acresceu um segundo pavimento, que não traz tanto prejuízo à leitura do conjunto, à paisagem da própria vila. Vocês estão vendo essa guia? Essa guia aqui
Ela é tombada, é isso? Por quê? Porque é uma característica bastante diferente, né? Você pode ver que todo o alinhamento da guia é feito com um tijolo de barro, na verdade, né? Por essa característica estar presente desde o início, né? E na vila toda, então ela também consta listada no tombamento. Os moradores fazem o que podem para manter viva a memória da primeira vila operária de São Paulo. No interior do prédio da farmácia, a impressão que se tem é de que o tempo parou. E há ainda um museu inaugurado para comemorar os 100 anos da vila. Em destaque, o xodó do seu Pedro, o futebol. Ele conta que na várzea, o time da Vila Maria Zélia chegou a ficar quase 300 partidas sem perder. Todo mundo queria jogar no campo do Maria Zélia, porque vestiário com chuveiro. Era uma praça de esporte, era quase profissional. Era quase profissional. Eles se orgulham da vila ter revelado craques como o Luizinho, o pequeno polegar, jogador do Corinthians e da seleção brasileira entre os anos 40 e 60. Passado que seu Pedro, assim como todos os moradores da Vila Maria Zélia, não pretendem esquecer. Maria Zélia era realmente um lugar diferenciado, né? Diferenciado. Olha, não havia quem não quisesse morar aqui. É que foi um céu. Nossa, isso aqui foi uma maravilha.